Muito bem, vamos começar agora o estudo do capítulo 2 do livro Common Lisp, do professor David Turetsky. Este capítulo 2 fala a respeito de listas, que é uma coisa fundamental na linguagem Lisp. Como sempre, você pode acompanhar essas aulas, esses vídeos, pela edição de 1990, que está disponível gratuitamente lá no site do professor Turetsky, ou você pode acompanhar pela reimpressão de 2013, que pode ser adquirida aí em qualquer livraria, tá? Esse aqui, lembrando, é o site pessoal do professor Turetsky, onde você encontra diversos materiais, softwares, e livros e aulas dele. Bom, eu sempre peço, para que quem quer seguir aprendendo Lisp contribua com o professor. Compre o livro do professor Turetsky. Você pode comprar esse livro na Amazon do Brasil. Você compra exemplares novos. E se você gostar, você pode comprar exemplares usados em ótimo estado de conservação, tanto no eBay ou no AbeBooks. Bom, vamos entrar então na matéria de listas, que é uma coisa fundamental em Lisp. Aliás, lista é uma coisa tão fundamental que o nome Lisp é um acrônimo para processador de listas. O nome Lisp surgiu de List Processor, ou seja, uma linguagem de processamento de listas. Mas afinal, o que é uma lista, pessoal? A gente pode estudar uma lista de diversos aspectos, tá? A gente pode estudar a estrutura matemática do que é uma lista, o que ela representa em termos de expressões simbólicas, e a gente pode complicar bastante a coisa. Mas nesse primeiro momento, o que é interessante? Vamos ver uma interpretação intuitiva do que é uma lista. Vamos aprender intuitivamente o que é uma lista. Uma lista ela é uma estrutura de dados que serve para armazenar dados. Ela é uma estrutura de dados, então ela serve para armazenar as informações com as quais nós trabalharemos na linguagem Lisp. E ela é tão versátil que ela serve para representar e armazenar dados de praticamente qualquer coisa. Conjuntos, vetores, matrizes, tabelas, árvores, grafos, funções. Praticamente qualquer tipo de informação pode ser armazenado dentro de uma lista. Por isso que ela é versátil. O que a gente conseguir imaginar de informação, a gente pode armazenar nesta estrutura. Agora, o que é uma estrutura de lista? Bom, aqui nós vamos fazer uma pequena diferença. Nós vamos entender a lista com duas representações. Uma representação impressa e uma representação interna na memória do computador. A representação impressa de uma lista é o jeito que a gente trabalha com o computador, é o jeito que eu vou digitar os dados, é o jeito que a Lisp me retorna uma informação. Então, eu tenho aqui uma maneira simples de entender e visualizar a lista. Só que eu tenho que fazer um casamento entre o que eu estou vendo, o que eu estou escrevendo e o que existe internamente na memória do computador. Então, em primeiro lugar, como é que é uma lista impressa? Bom, uma lista impressa são elementos dentro de parênteses. Vamos acompanhar aqui, vou marcar isso aqui de azul. Olha só, aqui eu tenho um parênteses, outro parênteses, e tem três elementos: o símbolo vermelho, o símbolo verde e o símbolo azul. Isto aqui representa uma lista de elementos sempre entre parênteses. Olha aqui uma outra lista, um parênteses e outro, um abre e fecha, eles têm que estar sempre aos pares, com um elemento, o símbolo casa. Não precisa ser só símbolos, abre parênteses, fecha parênteses. Então aqui eu tenho uma lista. E aqui eu tenho 5 números, os inteiros de 1 a 5.
E aqui eu tenho novamente uma lista, né, ó, parêntese de abertura, o parêntese que encerra a lista, onde eu tenho o inteiro 1, o símbolo gato, o inteiro 2, o símbolo rato, o inteiro 3 e o símbolo pato. Então, pessoal, uma lista na sua representação impressa nada mais é que um conjunto de elementos dentro de parênteses. Somente isto. Isto aqui representam listas. Esta lista tem 3 elementos, né? 1, 2, 3 elementos. Esta lista só tem 1, esta lista aqui tem 5, e esta lista aqui de baixo tem 6 elementos. Mas a representação impressa de uma lista é somente isso, elementos dentro de parênteses. Quando eu quero digitar uma lista em Lisp, eu simplesmente abro um parêntese, digito os elementos dessa lista e fecho o parênteses. Acabou. Eu construí uma lista. Isto é a primeira forma de representação de uma lista, a forma impressa. Agora, esta forma impressa se reflete na memória do computador. E aí eu tenho a representação interna de uma lista. Agora aqui a coisa começa a complicar um pouquinho. Como que uma lista é representada internamente na memória do computador? Bom, ela é representada através de uma cadeia de cons cells. Cons cells não tem uma tradução exata, né? Depende do livro que você encontra, isso é traduzido de uma forma ou de outra forma. Cells é células, tá? Agora, cons é mais ou menos traduzido como contrárias, contrapostas, adjacentes. Eu gosto de células contrapostas, tá? Então, internamente, uma lista em Lisp é representada por uma cadeia de cons cells, uma cadeia de células contrapostas. E o que são essas células contrapostas? Aqui eu tenho uma representação de um par de células contrapostas. Ele tem esse nome cons cells porque são sempre duas células, uma contraposta à outra. Então, isto aqui, ó, é uma cons cell. Eu tenho uma célula contraposta a outra célula. Um quadradinho aqui, ó, eu entendo as células como esses dois quadradinhos, né? Ó, aqui eu tenho a primeira célula e aqui eu tenho a segunda célula. As duas células formam o par de cons cells, de células contrapostas. Agora nota aqui, de cada célula dessas saem duas setas. O que são essas setas, pessoal? Essas setas são ponteiros. Vamos entender isso aqui com bastante calma agora, principalmente quem não é da área da computação, ainda não entende o conceito de ponteiro. Vamos ver o que significa isso daqui. Acompanhe comigo. Eu tenho esta lista aqui, vermelho, verde e azul. Eu vou até apagar isso que a gente tinha escrito aqui, para ficar bem claro o que nós estamos fazendo. Olha, eu tenho uma lista com 3 elementos, vermelho, verde e azul. Internamente eu represento essa lista como uma cadeia de cons cells, uma cadeia de células contrapostas. E essa cadeia, ela é ligada por ponteiros. Eu ligo uma célula na outra através de ponteiros. Então, olha só. Esta é a representação impressa. Esta é a representação interna. O elemento vermelho, ele é representado por uma cons cell. O elemento verde é representado por outra cons cell. E o elemento azul é representado
por uma última Concelsus. Cada Concelsus ela existe aos pares. A primeira parte da Concelsus ela tem um ponteiro que aponta para o valor que está armazenado, para o valor que essa Concelsus tem. Então, olha só, esta lista, que na forma impressa é somente 3 elementos entre parênteses, ela é representada internamente dentro do computador por 3 Concelsus. Cada elemento aqui tem a sua Concelsus. E a Concelsus, pessoal, sempre tem 2 partes. A primeira parte tem um ponteiro que aponta para o valor da célula. Então, este primeiro elemento é o vermelho. Então, a primeira Concelsus tem um ponteiro que aponta para o símbolo vermelho. A segunda parte da Concelsus é um ponteiro que aponta para o próximo elemento. Então, o próximo elemento desta lista é o verde. Então, a primeira Concelsus tem um ponteiro que mostra qual é o próximo elemento da lista. Aqui eu tenho a segunda Concelsus. A primeira parte da Concelsus tem um ponteiro que aponta para o elemento. Então, neste caso aqui, olha, esta Concelsus está apontando para o símbolo verde. E a segunda parte da Concelsus tem um ponteiro que aponta para o próximo elemento. O próximo elemento é azul. Então, eu tenho novamente aqui uma Concelsus. A primeira parte dela aponta para o valor, para o elemento, né, para o símbolo azul. E agora a segunda tem uma coisa diferente aqui. Eu não tenho mais elementos aqui na representação impressa. Essa lista só tem vermelho, verde e azul. Então, a última Concelsus está apontando para nil, para nulo. Eu tenho que cada Concelsus tem 2 ponteiros. Eu não poderia ter aqui uma Concelsus final aqui sem um ponteiro. Então, como essa lista terminou aqui, com esses 3 elementos, por padrão, o ponteiro da última Concelsus aponta para nulo, aponta para nil. Vamos ver esse caso aqui, da casa. A casa é uma lista que só tem um elemento. Somente o elemento casa, o símbolo casa. Então, ela é representada internamente por uma Concelsus, aqui, onde o primeiro ponteiro aponta para o valor da Concelsus, ou seja, para o símbolo casa, e eu não tenho mais nenhum outro elemento aqui. Essa lista só tem o símbolo casa. Então, o segundo ponteiro aponta para nulo. Aqui é a mesma coisa com relação aos números. Deixa eu apagar isso daqui agora no momento. O que eu tenho aqui? Uma lista com 5 inteiros. Então eu tenho uma cadeia de Concelsus com 5 Concelsus. Cada célula contraposta, cada par de células contrapostas, ela aponta para o elemento e para a próxima. Então, a representação interna de uma lista é uma cadeia de células contrapostas, uma cadeia de Concelsus ligadas por ponteiros. Ligadas por ponteiros. Note bem, um par de Concelsus é somente essa estrutura aqui, 2 células contrapostas, cada uma com um ponteiro. A cadeia de Concelsus são várias células contrapostas ligadas por ponteiros, sendo que a última célula
da lista, a última célula contraposta de uma lista, geralmente aponta para nil, para indicar que não existe outra célula aqui nesta lista, não existe, essa cadeia não continua, ela termina aqui. Por padrão, pessoal, na representação impressa, a gente não escreve o nil, tá? Essa lista aqui, vermelho, verde, azul, eu não escrevo ela assim, ó. Vermelho, verde, azul e nil no final. Por padrão, a gente não coloca na representação impressa o nil do final, mas ele existe, tá? Internamente, a lista, a última concells da lista aponta para o nil, aponta para o valor nulo. Existem algumas exceções, nós só vamos ver isso aí mais lá para frente, mas em geral, a última concells da cadeia aponta para nil. Mais um exemplo aqui, olha, eu tenho 3 elementos nesta lista. Aqui é a representação impressa. Elementos dentro de parênteses. Então eu tenho elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Aqui embaixo eu tenho a representação interna da lista. Eu tenho 3 elementos aqui, então eu tenho 3 pares de concells. O primeiro par eu tenho o seguinte, um ponteiro aponta para o valor, elemento 1, e o segundo ponteiro aponta para a próxima concells da lista, a próxima concells da cadeia. A segunda concells tem um ponteiro que aponta para o segundo elemento e um ponteiro que aponta para o próximo elemento da lista. Então, o próximo elemento da lista agora é o elemento 3. Então, esta última concells tem um ponteiro que aponta para o elemento 3, e como ele não tem ninguém mais na lista, um ponteiro final que aponta para nil, aponta para nulo, para falso, para indicar que, bom, esta lista só tem 3 elementos. Pessoal, isso é muito importante, tá? Toda concells tem 2 ponteiros. Um ponteiro sempre aponta para o elemento, este ponteiro aqui, a primeira célula, né, do par, o ponteiro dela sempre aponta para o elemento, e a segunda célula do par aponta para a próxima concells da cadeia, ou nil, se não tiver mais nenhuma concells na cadeia, tá? Internamente, essas concells elas são espaços na memória do computador. Vamos ver o que é isso e o que é o conceito de ponteiro, que até agora eu estou falando que cada concells tem um ponteiro. O que é isso? Olha só. Isso daqui é uma representação esquemática de parte da memória do computador. Eu tenho aqui diversos quadrados e cada quadrado é um pedaço, é uma caixa da memória do computador. Não vou entrar em detalhes agora de arquitetura de computadores, não vou falar de byte, nada disso. Eu só queria que vocês entendessem o seguinte, olha, a memória do computador ela pode ser representada por um conjunto, uma fila de caixas. Cada caixa tem um endereço. Então, esta memória aqui tem o endereço 0. Esta caixinha tem o endereço 1. Esta caixinha tem o endereço 2. E isso é uma lista contínua, né? Aqui ela continua aqui embaixo, né? Então, aqui é o endereço F, aqui é o endereço 10, 11, 12, 17, 1A, 1B, 1B, 1F. Não precisa se preocupar com esses números. O que vocês precisam entender é que eu posso representar a memória de um computador como um conjunto gigante de células, caixinhas uma ao lado da outra, onde cada caixa
tem um número. A memória do computador, então, serve para que eu armazene coisas. Eu vou armazenar aqui uma concel. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui na memória do computador uma concel. Ó, eu estou com essas duas caixinhas e eu criei aqui uma concel. Aqui na caixinha 1A eu tenho de alguma forma o símbolo vermelho. Aqui na 2B eu tenho o verde. E aqui na 2F eu tenho o azul. Ou seja, eu tenho 3 símbolos que estão armazenados no computador em locais diferentes da memória, ok? E agora imagina que eu tenho 3 concels aqui, ó. Eu tenho uma ali, uma aqui e eu vou colocar uma aqui. Então, eu tenho 3 pares de concels, 3 pares de células contrapostas e 3 valores que estão armazenados em algum lugar da memória do computador. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho esta lista aqui, ó, vermelho, azul, vermelho, verde e azul. E eu tenho internamente 3 concels que representam essa lista. Vamos imaginar que esta aqui seja a primeira concel, esta aqui a segunda e esta aqui a terceira concel. Se este pedacinho de memória, se essas duas caixas de memória formam um par de células contrapostas, a gente já viu que cada célula tem 2 ponteiros. A primeira, aqui ó, aqui eu tenho uma concel, ó, cada par de células contrapostas tem 2 ponteiros. O primeiro ponteiro aponta para o elemento e o segundo ponteiro aponta para a próxima concel da lista. Ó, acompanhe aqui, ó, esse conceito aqui é fundamental. Ó. Eu tenho aqui uma representação esquemática da memória do computador. Na memória eu tenho 3 locais que têm os valores, os elementos. Então eu tenho um local aqui que tem o vermelho. Eu tenho um local de memória que está armazenado o símbolo verde. E um local de memória que está armazenado o símbolo azul. E eu tenho também 3 locais de memória lá no computador os 3 pares de concels. Cada concel tem 2 ponteiros. O primeiro aponta para o elemento e a segunda aponta para o próximo concel da lista. Se esta aqui é a primeira concel, o que é esse ponteiro, pessoal? Olha só, o ponteiro simplesmente é um endereço de memória onde eu acho uma informação. Este símbolo vermelho está armazenado dentro da caixinha de memória que tem o endereço 1A. Então, qual é o conteúdo dessa concel aqui? 1A. Isto aqui é um ponteiro. Um ponteiro nada mais é do que um endereço de memória. Esta primeira concel tem o primeiro ponteiro apontando para o endereço da memória onde está o valor. E o que é esse ponteiro? Simplesmente é o endereço de memória. Então, o conteúdo desta primeira concel aqui é o endereço de memória da onde está o valor armazenado. Por isso que a gente chama de ponteiro. Por quê? Porque este endereço aqui, ó, aponta para onde está o valor, para onde o valor está guardado. Agora, a segunda concel aqui teria qual endereço? O segundo ponteiro não aponta para o próximo da lista?
a próxima concel da lista é essa aqui, a segunda. A segunda começa em qual endereço? Ó, aqui ó, no endereço 8. Então, o conteúdo desta concel seria 8. O que é o 8? É o endereço de memória da próxima concel da cadeia. Aí ó, eu cheguei na segunda concel. Repara bem, ó, a primeira concel está aqui. Ela tem 2 ponteiros. O primeiro aponta para onde está o elemento. Ó, acompanha aqui embaixo comigo. A primeira, ó, aqui está aquela primeira concel. O primeiro ponteiro é esse que eu estou colocando em verde aqui. Ó, ela aponta para onde o elemento está armazenado. E o segundo aponta para a próxima concel, para a segunda concel da lista. A segunda concel desta lista aqui começa no endereço 8. Então, o segundo ponteiro é o valor 8. O que é o 8? É o endereço de memória da onde a segunda concel está. Por isso que esta parte da concel aponta para a próxima concel. A próxima concel começa aqui, ó, no endereço 8. Então, o conteúdo aqui é 8. É um valor que aponta para a próxima. Agora, vamos pensar comigo aqui. Esta segunda concel tem o elemento verde. Bom, o elemento verde está no endereço de memória 2B. Então, qual é o ponteiro que vai estar aqui na primeira concel? Simplesmente 2B. Vai estar o endereço da onde eu acho o valor. Este aqui é um ponteiro para o símbolo verde, porque cada concel tem 2 ponteiros. O primeiro aponta para onde está o elemento. Então, a segunda concel, o primeiro ponteiro é o endereço de memória 2B. Por quê? Porque neste endereço de memória 2B está o valor que eu quero, o valor do elemento. E o segundo ponteiro aqui desta concel, ela não aponta para a próxima? Bom, a próxima é a terceira concel. A terceira concel está aqui. Ela começa no endereço de memória 20. Então, o conteúdo do segundo componente do par de concel aqui simplesmente é o endereço 20. Por quê? Porque este endereço 20 é o endereço que aponta para onde começa a terceira concel. E a terceira concel tem 2 ponteiros. Um ponteiro é o elemento, é o valor. A terceira concel é o elemento azul, né? Ela está apontando para o elemento azul. O elemento azul está no endereço de memória 2F. Então, o primeiro ponteiro desta concel é o endereço 2F. Por quê? Porque este endereço aponta para onde o elemento está. E qual é o segundo ponteiro desta concel? Bom, aqui a coisa vai ser um pouquinho diferente, porque eu não tenho mais elementos aqui, ó. Acabou a lista só tem vermelho, verde e azul. Então aqui nós vamos usar uma representação especial. Esta concel tem o ponteiro 1000. A lista acaba aqui, ela não continua, ela termina aqui. Então, apesar de, na representação impressa, ser uma coisa extremamente simples, né? Vermelho, verde, azul, e na representação interna a gente usa uma concel para cada elemento e simplesmente aponta para a próxima da lista, internamente na memória do computador, as informações podem estar espalhadas por diversos locais da memória. Mas não importa, porque o que importa é a gente seguir os ponteiros. Olha só, se eu estou aqui na primeira concel,
Eu cheguei na primeira concel. Qual é o valor dela? Poxa, o valor dela é o ponteiro 1A. O que eu tenho no 1A? Eu sigo o ponteiro e vejo, vermelho. Então, o primeiro elemento dessa lista é vermelho. Qual é o segundo elemento? Bom, para eu saber o segundo elemento, eu tenho que olhar para o outro ponteiro. O outro ponteiro está me dizendo, olha, o segundo elemento dessa lista começa no endereço 8. Então, eu sigo o ponteiro, acho a segunda célula contraposta. Qual é o elemento, qual é o valor desta segunda célula contraposta? Então, eu olho o primeiro ponteiro. O valor está armazenado no endereço 2B. Então, eu sigo esse ponteiro, vou até o endereço 2B e vejo, o próximo elemento da lista é o verde. Show. Qual é o próximo? Bom, aí eu vou seguindo a cadeia de células, né? Eu vou olhar o segundo ponteiro. O segundo ponteiro está dizendo que a próxima da lista está no endereço 20. Então eu sigo e chego na terceira concel. Cheguei na terceira concel, vou perguntar qual é o valor. O valor está no endereço 2F. Sigo este ponteiro e vejo o seguinte, esta concel tem o valor azul, o elemento azul. Ótimo, qual é o próximo? E aí eu vou olhar o segundo ponteiro e encontro o símbolo nil. Quando eu encontrei o símbolo nil, quer dizer o seguinte, bom, acabou aqui. Esta lista tem 3 elementos, vermelho, verde e azul. A mesma coisa ocorreria se eu tivesse 3 elementos diferentes, azul, verde e rosa. Aqui é a representação impressa e aqui é a representação interna, na memória. Toda lista na memória é uma cadeia de células contrapostas, onde o ponteiro da primeira parte da célula contraposta aponta para o elemento e o segundo ponteiro aponta para a próxima célula contraposta da lista. Isto é sempre assim, sendo que na última, se eu não tenho mais elementos na lista, o segundo ponteiro da última célula contraposta aponta para o valor nil, para nulo, para indicar que não existem mais elementos naquela lista. E por padrão, a gente não coloca o nil na representação impressa, né? Ele só existe na representação interna. Então, os termos importantes em relação às listas, pessoal, elas são estruturas de dados, ou seja, elas servem para armazenar informações, são extremamente versáteis porque elas podem servir para armazenar diversos tipos de informações e elas têm 2 representações, uma impressa, que é somente parênteses e elementos, e uma interna, na memória do computador, formada por uma cadeia de células contrapostas, uma cadeia de concels, células contrapostas, ligadas por ponteiros. Cada célula contraposta é um par de 2 pedacinhos da memória. O primeiro pedacinho tem um elemento que é um ponteiro que aponta para o valor da célula, né? Aponta para o elemento da lista. E o segundo pedacinho tem um ponteiro que aponta para a próxima célula contraposta da lista. É um pouco confuso você pensar em termos de espaços de memória dessa maneira, mas este é um conceito fundamental para entendimento de listas, tá? A lista não necessariamente ela é assim, Não necessariamente eu tenho o seguinte, Aqui eu tenho a primeira célula contraposta, aqui eu teria a segunda célula contraposta, aqui eu teria a terceira concels. Não necessariamente isso aqui ocorre, tá? As concels e os valores, elas podem estar em espaços de memória completamente diferentes. O que faz a ligação entre as concels e entre a concel e o valor que ela armazena
são os ponteiros. E o que são os ponteiros? Simplesmente indicações de endereços de memória. Então, se o valor desta concel, da primeira concel, está na caixinha de memória que tem o endereço 1A, a primeira metade deste par de concels vai armazenar o valor 1A. É o endereço da memória onde eu acho o valor. E a segunda parte dessa concel vai armazenar o endereço da memória de onde começa a próxima concel da lista. Então, se a segunda concel da lista começa no endereço de memória número 8, aqui eu vou ter o endereço 8, para dizer que, olha, a próxima da lista está no endereço 8. Isto daqui, esses endereços de memória que apontam para onde estão as coisas, que são chamados de ponteiros. Este conceito é fundamental, tá? Então, uma lista nada mais é do que uma cadeia de concels ligadas por ponteiros. A última geralmente aponta para nil, para indicar que não tem mais nenhuma concels na cadeia, e a primeira parte aponta para onde estão os valores armazenados.